Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé. Vou basear a minha mensagem na mensagem o caminho de Deus feito para nós. Então, não vou citar mais o título da mensagem. Você quer saber qual é a mensagem que o pregador vai usar? É o caminho de Deus feito para nós. E a leitura é Isaías 35. É o livro do profeta Isaías, capítulo 35. E a mensagem que será usada hoje é só uma. O caminho de Deus feito para nós. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Te pedimos, ó Pai amado, que Tu venhas receber esta parte de louvor, de adoração, que já foi levantada até os céus pela fé. Tudo que já foi feito hoje é tão precioso, é tão fundamental, é tão glorioso, é tão importante. Se todos pudessem pegar coisa por coisa, palavra por palavra, enriqueceriam a sua fé. Cada um enriqueceria a sua fé, de tal forma que nós poderíamos estar numa posição diferente. Ajuda-nos, ó Pai, nesta hora tão difícil para cada um, porém gloriosa, porque sabemos que o próximo passo é sair deste mundo. Te pedimos que a Tua palavra cure os enfermos, liberte os oprimidos e dê o batismo da fé, do Espírito Santo, o encorajamento para cada um voltar disposto a prosseguir, haja o que houver, aconteça o que acontecer, seja qual for a decepção, a fogueira, o sacrifício, o contraste, o escândalo. Nenhum deles seria maior que o escândalo da cruz. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda o Teu povo, esforça o Teu povo, encoraja o Teu povo. Há muitos que não estão aqui porque estão deitados num leito de dor,
porque eles estariam aqui se não fora isto. Eles estão em espírito. Senhor, há muitos espalhados por essa terra fora, pelos interiores, fazendas, matas, que gostariam de estar aqui nesta hora. E há um corpo congregado nesse instante em toda a terra. Te pedimos por cada um deles. Senhor, guarda-nos para a hora da aparição do Senhor, com perdão dos nossos pecados. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar corações sábios, espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmão. Uma coisa que me chamou a atenção, e a gente tem visto o sacrifício relativo a este, aqui no Brasil, aqui em Goiânia. O profeta diz que havia uma família ali, uns irmãos, que viajavam mais de 2.000 quilômetros todas as semanas para vir à igreja em Jeffersonville. Você já pensou? O dobro daqui em São Paulo, né? Isso significava que eles viajavam mais de 4.000 quilômetros, ida e volta, por semana. E quanto privilégio eles não tiveram, não é? Foi muito privilégio. Eles souberam aproveitar a vida. Isso sim é aproveitar a vida. Fazer isso para ouvir o profeta de Deus. Às vezes nós estamos vizinhos à igreja e negligenciamos um culto, a igreja. Ele falou isso, que vizinhos dele não iam à igreja, era só atravessar a rua apenas, enquanto outros viajavam milhas e milhas. Isso é muito importante, é recompensador para vocês, para todos nós, não é verdade? A gente ouviu, assim, com bastante intimidade, a história da minha vida hoje. O trecho que ouvimos hoje foi muito importante. Ele contou sobre a sua chamada, não é? Como eles chamaram ele ali na frente. E ele estava de calça de algodão e de camiseta. E contando, o povo achou bom demais, riu demais, não é? A gente podia ver o aperto dele. Lembra de muita coisa que passou com a gente também, no início. E daquilo ali surgiram vários convites para ele pregar, fazer campanha de avivamento, reavivamento. Mas acontece que ele chegou em casa, lógico, ele ia contar para a esposa, não é? E ela sugeriu logo que contasse a seus pais. Quando ele falou com sua mãe, ela concordou. Vai ver, Deus te abençoe, não é? Mas quando ela falou com sua mãe, que era uma mulher, desde o início eu vi que é daquelas autoritárias que determinam, que decidem, não é? E pula na frente, quer salvar a filha, e coisa assim. E falou aquela coisa tão pesada: minha filha não vai. Ela disse mesmo depois da mãe falar que iria, mas ele concluiu dizendo que foi o maior erro que ele cometeu até então. Resultado, a intervenção da mãe, da sogra dele, da mãe de sua esposa, determinou a morte tão trágica da filha. E caiu um juízo sobre a cidade, sobre aquela região tremenda. Foi aquela enchente que causou a tuberculose.
a irmã Hope, sua primeira esposa, e a levou. Isso quer dizer, a sogra dele, com a fé batista moderna, de igreja moderna, cruzou o caminho, porque Deus tinha um caminho para ele, e não podia ser através do modernismo. Não tentemos nem um pouquinho para esse lado. O modernismo não é de Deus. Nós estávamos comentando, eu e o irmão Joaquim Rodrigues, eu disse para ele, não, irmão, se fosse minha conta, não tinha nem lampião, não tinha. Eu não ia inventar nem lampião. Era lamparina no azeite mesmo, nem querosene não tinha. Era fogão, caipira, mas daqueles de trempe, né? Por minha conta, por conta dos cristãos, não tinha avião, não tinha telefone, não tinha geladeira, não tinha carro, não tinha avião. Por conta da semente de Deus, não haveria isso. Essa ciência é parte da semente, você sabe, o profeta mostra. Inclusive essa música clássica, bonita. Olha, vocês viram, eu não me convenço, eu não quero dizer que aquilo é tudo, domingo passado. Eu não me convenço, eu sofro até depois. Porque eu não tenho aquilo como tudo, vocês também não têm. Nós estamos recebendo pedidos lá do Rio Grande do Sul, daquelas fitas do rádio já, do Momentos do Tabernáculo essa semana. Mas vocês viram como o Espírito dominou o cântico, o louvor, e a gente trabalhou em conjunto. E eu creio perfeitamente num resultado extraordinário. E são resultados que às vezes se manifestam a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Isso é lei. É lei. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Quem investe só a curto prazo pode estourar. Os verdadeiros investimentos são com visão, às vezes, a longo prazo. Certo? Então, Deus tem traçado um caminho para cada um de nós. Ele traçou um caminho para mim. E eu sou teimoso. Minha mãe dizia, você é teimoso, meu filho. Um dia, terminou a escola dominical, acho que o irmão Humberto estava comigo. Um senhor, vistoso, de cabelos grisalhos, de característica sulina, que apareceu aqui misteriosamente, entrou no escritório. Ele disse, olha, você vai ter que lutar com o diabo cara a cara. Você tem que lutar com Satanás. Mas você é teimoso, você é muito teimoso. E esse homem desapareceu. Pode até ter sido um anjo, né? Porque anjo sempre aparece dessa forma. Então, é isso que acontece. Nós é que... Você sabe, minha filha. Você sabe. A gente é que complica a coisa. É muito teimoso, muito teimosa. Insiste para um lado, vira a cabeça para um lado e acabou. Bom, quando a coisa é dirigida, inspirada, pode levar pancada, tudo bem. O profeta disse, faça a si mesmo, de todos os modos. Faça aquilo. Se Deus pôs no seu coração, é o caminho de Deus, não importa o que você tenha que enfrentar. Mas nós vimos ali que a interferência de terceiros, e terceiros não quer dizer estranhos, é a mãe da esposa, é a sogra querida, que ele gostava tanto dela, respeitava tanto, que a obedeceu, mesmo a esposa dizendo, não, Billy, mesmo contrariando minha mãe, eu irei se você quiser. E ele não foi. Ele deixou de obedecer a Deus para obedecer à sogra.
que tinha uma fé moderna, que chamou os pentecostais de porcas. Eu não queria ver sua filha misturada com aquelas porcas, com aqueles porcas, né? Mas a interferência é muito perigosa. Às vezes, uma pessoa pode ser usada por Deus. Agora, há pessoas que são palpiteiras demais. Elas interferem em tudo. De tudo, em tudo elas sabem mais que os outros. Isso é perigoso, é muito perigoso. Até mesmo um casamento, certas interferências. Olha, tem caso que parece que valeria até a mãe, o pai, cometer um ato de desespero e não deixar aquilo acontecer. Mas como vai fazer? Não tem jeito. Nós já concluímos que a gente pode passar um filme para ela, para ele, do que vai acontecer. Ela vai se casar de todos os modos. Ele vai se casar. Então, é uma coisa custosa nessa dimensão humana, como nós estamos vivendo. Dentro desses limites humanos, numa hora em que os sentimentos, os sentidos, têm dominado de uma maneira, assim, uma maneira veemente, forte demais. Nunca se exigiu tanto dos sentidos como está se exigindo agora. E todo sistema de programação, de lenitivo, tem que ser emocional, tem que atingir as emoções das pessoas, o sistema emocional, sentimental. Então vemos aí homens se tornando ídolos, as pessoas se tornam egocêntricas. O jogador de futebol fica egocêntrico. E culpado é o povo, culpado é a mídia, é a imprensa. E o povo, moças desmaiando por causa deles, cantores, dando acessos histéricos, ataques histéricos e coisas assim. E tantas outras coisas que estão operando exclusivamente através dos sentidos. Toda a propaganda, toda a lei de consumo, todo o marketing, tudo isso é explorando os sentidos. A visão, paladar, olfato, tato, audição e mesmo os sentidos do espírito. Agora, esse é o caminho de Caim. É o caminho caimita. Ele é o pai da modernidade, da evolução, do progresso. Como diz aquela morda sertaneja, o progresso acabando com a terra, matando a natureza, a mãe natureza. Então ele chora a falta dos boiadeiros, do berrante, coisas assim. A forma natural que a vida era vivida. Mas nós nos tornaríamos retrógrados, obsoletos, se ficássemos naquela condição, enquanto o mundo caminha, avança. E é uma questão de ir ou ficar. E quando Elias vem, pelo contrário, para que a igreja retroceda, volte. Então, é um caminho
em sentido contrário, totalmente ao contrário. Se estuda, vira um incrédulo, um cético. Prospera, e a gente pensa na alma da pessoa. Se não estuda, vira esse problema que não pode adquirir uma casa para a família. Se corre, o bicho pega. Se fica, o bicho come. Se põe a orar e ler e orar, sai com tonterias e visões e fanatismos e ismos e coisas. Se não põe a orar, se não põe, é um esfriamento. De todos os modos, estamos cercados. Um lado e por outro. Ele diz aqui, não existem atalhos no reino de Deus. Você sabe. O mundo está em busca de atalhos. De facilitar as coisas. Prêmios, jogatina dentro de casa, não há dinheiro que chega. As pessoas pensando só em atalhar. Ganharam um prêmio na loto, ganharam um prêmio na loteria esportiva, ganharam um prêmio da cena, do baú, não sei mais o que, tanto prêmio, é carro, é prêmio de 80 mil, de 60 mil, de 10 mil na hora, quem quer dinheiro, essa coiseira toda. Isso não é bom. A pessoa de princípio não entra por esse caminho. Se põe, olha, é uma coisa para nunca se esquecer que o irmão Marcondes disse aqui. O pobre é que pensa que o dinheiro é tudo. O rico já descobriu. O rico descobre logo que o dinheiro não é tudo. Não existem atalhos. Deus não fez atalhos. Você sabe, nós tentamos fazer um atalho, saímos aqui, em uma lagoa, em algum lugar, e nos atolamos. E isso é o que fazemos quando saímos do antigo, do obsoleto, do antiquado, do evangelho antiquado, da vida simples. Eu estava vendo, foi num jornalzinho que sai dentro, um diáriozinho, na quarta-feira, sobre o Jornal do Campo. E você vê aquele gado, Nelore, puro, e aquelas fazendas enormes e coisas, e muito gado. Mas vem dentro da gente, não é um despeito. Se eu não quero aquilo nunca. O que eu faria com tanto dinheiro? A minha vida perderia a graça. A sua vida perderia a graça. Porque nada é melhor do que se comer uma coisa que te custou alguma coisa, que custou algum sacrifício. Um pai, quando vê uma filha vestidinha, bem arrumadinha, e que lhe custou algum sacrifício, ele fica muito mais recompensado. Esse pai que a filha, vai lá, depois eu passo lá e pago. E ela chega lá e enche o carro e volta, e no mês que entra é outro guarda-roupa e no outro. Esse pai não tem sabor. Ele não tem sabor. Ele perdeu o sabor. Ele perdeu o paladar para saborear a vida. Isto é o que fazemos quando saímos do antigo, do alto caminho de Deus. Deus fez uma vereda, um caminho, cuidando de ambos os lados, cuidando
do corpo físico e do corpo espiritual do seu povo. Deus quer o bem-estar. Deus não é amante da miséria. Deus não é amante de pobreza, de desgraça. Ele quer o bem-estar de todos. Ele quer que todos nós tenhamos vida e vida abundante. Aleluia. Quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, eles seguiram a vereda de Deus. Não importa se esse caminho de Deus ou aquele caminho de Deus estava levando para o Mar Vermelho, para uma emboscada. Agora, veja, a razão, os sentidos não podiam operar ali. Porque atrás, Faraó e seu exército. Dos lados, montanhas intransponíveis, desertas. Na frente, o mar. Que emboscada terrível! Esse é o caminho de Deus? É esse o caminho de Deus? Sim. O único caminho de Deus para sair do Egito era aquela emboscada. Não tinha outro. Mulheres, crianças, velhos, novos, todos na mesma condição. No aperto, na aflição, a união aumenta. O amor aquece. Eles dizem que com essa grande tribulação, com esse dinheiro tão inflacionado e coisa assim, e que agora com a estabilidade do dinheiro, da moeda, até os divórcios vão diminuir. Porque vai haver menos descontentamento com os casais. E tem sentido, é verdade. Mas acontece que eu conheço uma nação que tem dinheiro estável há muito tempo e é campeã em divórcio, em miséria, em desgraça, em crime e tudo. Por quê? Ela fugiu do caminho de Deus. Agora, eles estavam no caminho de Deus, não importando se aquele caminho era o pior à vista. Era o pior. 2 milhões de pessoas encurraladas numa emboscada. A razão levaria aquele povo a linchar a Moisés antes de ser recapturado por Faraó. Mas aquele era o caminho de Deus. Estranho que Deus levasse sua vereda dessa forma, mas sua vereda atravessou diretamente o mar. É problema dele. É problema de Deus abrir a via de escape quando você está no seu caminho. É negócio dele, é responsabilidade dele. Se você está numa condição difícil, por estar no caminho de Deus, sob sua vontade perfeita, então Deus está obrigado para com você, disse o irmão Branham. Ele disse para nós aqui quarta-feira, ele disse assim: você tem que voltar para o que você era então. É isso que você tem que fazer. Você tem que voltar para o seu posto. Você tem que voltar para o seu lugar.
Essa é a maneira de Deus atravessar o abismo com você. Então, quando chegou a hora e a demonstração, Israel parou ali diante do mar, a vereda de Deus, o caminho de Deus. Vereda é caminho, caminho é vereda. A vereda de Deus dirigiu através do mar. Mas é mais custoso, Senhor. Existe um caminho mais fácil? Não, é por aqui. Então Deus olhou para baixo através da coluna de fogo, o mar teve medo, se moveu para trás, e Israel atravessou em terra seca. A vereda de Deus guiou através disso. Então ele foi diretamente através do deserto, até a fonte de Mara, que quer dizer água amarga, amargura. Maneira de Deus conduzir o seu povo através da amargura. Não é isso estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas? Mas tudo isso vai junto com o caminho que ele traçou. Mas quando ele estava ali, veja, que coisa difícil. Aquelas mães com suas crianças assadas, naturalmente, porque não tinham tomado banho, sedentas. E quando encontraram água, que júbilo que não houve, que alegria, a notícia, o grito, água, água à vista. E o povo rejubilou. Houve um movimento pentecostal ali. Mas que decepção, que coisa custosa. As águas eram amargas, ninguém conseguia beber. A razão, então, levaria o povo a murmurar. Olha, às vezes eu fico pensando, que tipo de pessoa sou eu? Se eu estivesse lá no deserto, eu estaria enquadrado entre qual grupo? Daqueles grupos, todos que estiveram ali com Moisés, qual deles eu pertenceria? Bom, de Datã, Coré, Abirão, Balaão, eu sei que eu não seria. Mas, porventura, eu não entraria na razão e seria um daqueles chefes, daqueles líderes preocupados com o povo e que iria ao Moisés e dizer: como pode? O povo está com sede, morrendo, e as águas são amargas. Bom, a maneira que nós agimos agora, murmurando, quando as coisas não dão certo, quando não são como deveriam ser, não é como quando nós queremos que seja, não. Quando não são como deveriam ser. É razão. A maneira que a gente age hoje, a gente com facilidade identifica com qual grupo a gente estaria lá no deserto. Com facilidade. Você encontra na Bíblia o tipo de mulher seu. Você encontra na Bíblia o tipo do homem que você é. O tipo de crente que você é. Você encontra. E eu creio que todos nós aqui nos encontramos e nos identificamos com Pedro quando naquela hora tão difícil, de escândalo,
Paulo disse que o escândalo maior foi a cruz. Mas o mais custoso mesmo, gente, porque a cruz estava escrito, o sacrifício estava profetizado, até por Davi e tantos outros antes. Mas comer da minha carne e beber do meu sangue, o profeta disse que ele não explicou isso até hoje. Então nós nos identificamos com Pedro quando ele disse: para onde iremos nós? Se tivesse um lugar, eu já teria ido embora daqui. Mas para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Só de ti procede a palavra correta, a verdadeira doutrina. É fácil se identificar. Mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava de pé na margem. Estava ali junto com eles. Moisés cortou uma árvore e a lançou na água, e ela ficou doce novamente. Se alguém murmurou, ficou tão envergonhado. Para que murmurar? Não pode esperar. Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue, todos pelo mesmo caminho. Esta é a maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por este lado, eles estariam em apuros, eles não teriam nenhuma água. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigiu. Deus não era responsável por nenhum grupo que saísse fora, que tentasse um atalho. Deus não era responsável por nenhum israelita que saísse fora daquele ministério. O profeta disse que a pessoa, veja, no tempo do cativeiro de Babilônia, a pessoa esperta, entre aspas, que não estivesse cativa, o israelita, o judeu que não estivesse cativo, ele estava sob maldição. Porque aquilo é assim diz o Senhor, aquilo era a palavra do Senhor, aquele era o caminho do Senhor, que o povo de Israel estivesse sob cativeiro. São circunstâncias. Que viriam trazer à tona caracteres como de Daniel, como de Sadraque, de Misaque, de Abednego. Se alguém saísse dali, estaria sob maldição, não importa o quanto prosperasse, estaria sob maldição. Deus só era responsável por aqueles que estivessem debaixo da coluna. E se a igreja esta noite unicamente seguir a coluna de fogo, o caminho de Deus, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido por Ele próprio, caminho estreito, difícil, de espinhos, mas que conduz à vida eterna. Existem dois caminhos que o homem pode tomar, e é seu caminho ou o caminho de Deus.
Você tem livre arbítrio. Você tem capacidade de escolha. Você pode escolher o caminho que você quer. E é o caminho certo ou o caminho errado. O caminho errado é o da razão. O caminho errado é dos sentidos, dos direitos humanos. O caminho certo é o da fé. O caminho de Deus é o único que é certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Não. Então você tem que sair do seu próprio caminho, para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Ele diz: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é certo. Deus proveu esse caminho. O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. Ao se dirigir pelos seus próprios sentidos e pelas suas próprias razões, ele tem determinado em seguir o seu próprio caminho, e por isso prospera. Mas sua prosperidade é como daquele rico que diz: regala-te, ó alma. Seus celeiros estão cheios. E ele próprio, o Senhor, diz: louco, essa noite pedirão conta de tua alma. E o que tens? Você traçou o seu caminho. Era um caminho que não adulterava, que não roubava, que não mentia. Você era um mancebo de qualidade. Enquanto Zaqueu ladrão entrou no caminho de Deus. Enquanto a Maria Madalena entrou no caminho de Deus. Você ficou no seu próprio caminho. Moral. Religião. O caminho do homem é sempre o caminho errado. O caminho de Ló era o caminho do homem, o caminho de Abraão era o caminho de Deus. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então você tem que sair do seu próprio caminho, para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. E isto é certo, Deus proveu um caminho. O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. Aquela senhora, a sogra do irmão Branham, traçou um caminho. Ela era uma mulher honesta, dura, austera, corajosa, que falava, determinava, agia, de pulso. Traçou seu caminho e matou a filha, matou a neta. E não somente a eles, mas a muitas outras pessoas. No jardim do Éden, Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Perfeito. Num caminho perfeito. Deus o fez perfeito. Porém o homem quis seu próprio caminho, suas próprias maneiras. Ele quis intrometer. Ele queria descobrir. Estão sempre querendo descobrir. Elas são curiosas, elas estão sempre sabendo de tudo. Então, tão logo que ele caiu, nós estudamos isso essa semana nos estudos da Escritura. Ele fez para si mesmo o quê? Uma religião de folhas secas. Tentou encobrir seu corpo, né? Fez uma cobertura. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma, mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura não daria certo. O homem sempre foi assim.
rapazinho, mocinha, cabecinha dura. Ele quer seu próprio caminho. Mas Deus tinha um caminho. Você tem o seu próprio caminho, mulher. Você tem o seu próprio caminho, homem. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. Eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite, o verbo haver, esta noite, que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial na qual se está segurando não dá certo. Nada senão ser nascido de novo dará certo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. Não há nenhuma coisa maior do que esse reino. Você não pode fazer o bem para ninguém, ainda que dê todos os seus bens, ainda que queime seu corpo, ainda que faça tudo por essa filha, por esse filho. Você não fará nada por ele, por ela, se você não for uma inspiração para que ele permaneça nesse caminho do reino eterno. De modo algum, não importa sua religião, metodista, batista, assembleano, presbiteriano, seja do tabernáculo, seja o que ele for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então você tem que morrer para si mesmo, renascer novamente em Cristo Jesus. Isto é certo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, para nós que somos crentes na mensagem da hora, que fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que cremos no profeta de Deus, nós estamos no caminho certo. Você está no caminho de Deus. Isso é que você precisa parar, refletir e pensar. Gente, eu não estou numa coisa qualquer por aí. Eu estou no caminho de Deus. Eu não tenho mérito nenhum. Eu não tenho nenhuma dignidade, nenhuma condição. Mas Ele me elegeu desde antes da fundação do mundo para crer em seu profeta, estar na sua mensagem, dispensar toda a glória do mundo, tudo que o mundo tinha para mim, toda oferta política, religiosa, virar as costas para tudo isso e preferir ficar nesse caminho. Nesse caminho com os poucos escolhidos de Deus. Isso é privilégio. Isso compensa. Isso cobre milhões e milhões de tristezas. Agora você pense, quando ele teve aquela visão, Deus mostrou para ele as igrejas vindo em desfile, um desfile como esse carnaval imundo. Aquelas moças, aquelas mulheres, seminuas, praticamente nuas, tampando apenas suas vergonhas com folhas e coisas assim, e requebrando, representando as nações. Ele pôs suas mãos na cabeça e disse: meu Deus, foi isso
Isso, o tanto que eu sofri, o tanto que eu lutei, o tanto que eu preguei para produzir isso aí. Se não, porque ele tinha visto, em primeiro lugar, o grupo de Paulo, o grupo primitivo, representado por moças de vestes longas, cabelos longos, puras, limpas. E logo vê essa coisa imunda. Inclusive ele viu a Miss América, era a mais suja delas. Aquilo deu náuseas nele. Ele disse: meu Deus, depois de lutar tanto, pregar tanto, sofrer tanto, é isso aí? O resultado é isso? Deus disse: não, essa aí é a igreja do mundo. Agora veja a sua. Logo apareceu um grupo semelhante ao de Paulo. Todas no caminho, porém algumas estavam fora da fila. Estavam no mesmo caminho, mas estavam fora de fila. E ele deu um grito: entre na fila. Graças a Deus. Entre na fila. Isso você poderá levar para casa, guardar nesse livrinho que tem dentro do peito esquerdo. Entre na fila. Eu estou no caminho. Você diz: eu estou no caminho. Eu estou no caminho de Deus. Agora, Senhor, me ajude a permanecer na fila. Deus proveu um caminho. É obrigação de Deus fazer um caminho. Deus fez um caminho para a natureza. Porque temos estas grandes inundações pelo país, secas e coisas assim. Cortam toda a madeira e coisas assim, deixando-a devastada. Constrói-se um açude aqui e enche o leito do rio. Ali vai ela, água. Matam as aves, envenenam os animais. Derrubam as matas. Deus tinha um caminho provido através da natureza. Isto é o que causa essas intempéries, essas mudanças, essas calamidades públicas, tudo que o homem mexe indevidamente, que Deus fez perfeito, então deixa-se imperfeito. Onde o homem põe a mão, fica a mancha, fica a distorção. Isto é certo. Eu comprei uma lanterna importada. O rapaz disse: não pegue nessa lâmpada com a mão, não põe o dedo nela. Se você botar o dedo nela, ela queima. Você tem que pegar com papel higiênico, um lenço, uma coisa. Não toque a mão nela. Se você botar o dedo nela, ela queima a hora que você ligar a lanterna. Não põe a mão nisso. E aí nós temos essa galinhada tudo enxertada, empridizada. Se bem pensar, você não comia frango de granja. Esse gado tudo misturado, o capim, a própria erva, a verdura está envenenada. Mas por quê? Por quê? Porque o profeta Ageu, né, profetizou que o homem estaria carregando dinheiro em saco furado. Quem põe dinheiro em saco furado nunca enche. Nunca enche. Não tem ninguém que quer dizer graças a Deus pelo que eu tenho, pelo que me deu. Chega ao fim do dia: Senhor, eu te agradeço,
com meu coração. Interfere-se com a natureza. Deus tinha o caminho provido através dela. Isto é que causa essas intempéries. Tudo que o homem mexe indevidamente, que Deus fez perfeito, então esse homem deixa imperfeito. Agora, exatamente como, por exemplo, como os patos. Veja, eu gosto disso aqui. Eu gosto de observar os patos nas estações, quando vou caçar lá em cima na montanha. Eu subo ali no outono do ano, bem ali os patos, todos saem de Louisiana, e de lá de baixo, e lá de baixo nos pântanos, e sobem para o norte e se estabelecem, fazem um ninho e criam seus patinhos. Então os companheirinhos crescem, talvez chegue a setembro, esta época do ano, ou no final de setembro, e então o pequeno patinho, ele nunca saiu daquela lagoa, não, ele nunca saiu daquele lugar, a menos que chegasse o tempo próprio dado por Deus. Ele está só ali na lagoa. Após algum tempo, a geada voa ali na montanha, um pouquinho de neve cai lá em cima, e a brisa fria sopra através daquela montanha. Aquele patinho sente aquilo. Agora, ele nunca esteve em outra parte senão naquela lagoa. Ele não tem nem mesmo um ano ainda. Ele estica sua cabecinha para cima, aquele pequeno grasnado. Todos os outros entendem logo que ele é um líder. Ele é o caminho. E vai para o meio da lagoa e faz quá, quá, quá. Cada pato naquela lagoa vem até ele. Ele é o caminho deles. Cada pato na lagoa sabe que ele nasceu líder. Cada cristão sabe que Cristo é seu líder. Conhece o seu chamado, conhece sua voz, conhece o seu mensageiro, conhece o seu caminho. Aleluia! E aquele patinho levanta daquela lagoa sem uma bússola, não tem bússola, ou nada mais, e vai o mais direto para a Louisiana, para os arrozais, o quanto ele possa ir. Todos o acompanham, e só vão sair lá, no lugar desejado. Ah, se você tem realmente ouvido esta voz, você vai se dar naquele lugar desejado por Abraão, por todos os fiéis que estão lá na glória. Você irá encontrá-los, porque o caminho é o mesmo pelo qual eles trilharam. Eles entraram pelo mesmo caminho. Deus lhes deu um caminho. Deus lhes deu um instinto para guiá-los até lá. E eles creem nisto. Mas Deus dá ao homem o Espírito Santo. E ele o rejeita, 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 até que atravessa a linha da misericórdia. Tem sua própria maneira, tem sua própria natureza, tem suas próprias manias, tem seus próprios hábitos, suas próprias maneiras de pensar. Mas Deus tem um caminho provido para nós. Aleluia, aleluia. Somos fracos, somos débeis, somos indignos, mas estamos neste caminho. Aleluia. Eu me sinto um santo religioso esta noite após isto. E estas poucas noites de reavivamento. Aleluia. Observe, aí está, sim, Senhor. Aquele patinho descerá até lá. E eu lhe direi algo mais. Você vai ver aqui um jornal
diz: amanhã fará tempo bom. Eles estão profetizando chuva aí há não sei quantos dias. E você vai caçar e observa aqueles coelhos assentados naquela relva. Não torne seu interesse para aqueles jornais. Não precisa dar atenção. Os coelhos falam muito melhor do que os jornais. Você observa aquela velha porca pegar as cascas do lado norte da colina e as levar para o outro lado, para o sul da colina, e lhe fazer uma cama no lado sul da colina. Preste atenção. Ela sabe mais sobre isso do que todos os comentaristas de jornais no mundo. Ela sabe mais do que todo o serviço de meteorologia, certo? Ela tem um instinto dado por Deus. Ela fica por ali ao lado sul para esconder do vento frio do norte que está descendo. O irmão Branham bateu no púlpito várias vezes. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Oh, que coisa! Oh, que coisa! Se uma porca, um pato, uma porca tem senso suficiente para esconder da brisa. E que tal você, mulher? Que tal você, homem? Com o Espírito Santo? Aleluia! Ele te inspira. Ele fala no seu coração: não vá, não é hora, não é tempo, não é seu lugar. Sai daí! Este é assim diz o Senhor no seu coração. Fique aí, fique no seu caminho. Você não tem dúvida. Você é muito mais do que uma porca. Você é muito mais do que um pato. Você é muito mais do que um passarinho. Você é muito mais do que os lírios do campo. E Deus lhes deu um instinto. É o caminho provido por Deus para eles. Eles vivem na maneira provida por Deus. Eles obedecem. O mateiro vai entrando na espera, lá onde ele come. Se ele percebe alguma coisa diferente, é impressionante. No mato está caindo folha, galinhos, coisas a noite toda. Ele não se incomoda. Cai um galinho natural lá da árvore, ele continua comendo. Mas se você deixa cair qualquer coisinha, o caçador deixa cair qualquer coisinha, é o bastante para ele. Ele para, ele olha, ele escuta, ele chega, e pode estar com fome como for, ele volta, ele vai embora, porque ele obedece o caminho que Deus deu para ele, o instinto que Deus deu para ele. Mas nós somos piores do que os jumentos, nós somos piores do que o boi, que por sua vez conhece os seus possuidores, as suas manjedoras. Deus está mostrando, o coração dói, a palavra fala, e você continua no mesmo caminho, da teimosia, da carne. Oh Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Você diz: Deus, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Você pega uma flor, quando ela morre, vai para o chão. Será que isso não é uma mensagem para você? Não. Aquela flor não morre. Ela vive novamente. Deus proveu um caminho para ela, e Ele disse que ainda que você esteja morto, você reviverá, porquanto Ele tem te dado vida eterna. Deus sempre proveu um caminho, às vezes não leva a passar por coisas agradáveis, neste caminho dEle, lágrimas, solidão, decepções, tristezas, sofrimentos. Ele te deixa sozinha, sozinho,
mas é o caminho provido por Deus. Deus o fez para você. Você suporta sim, você dá conta sim. Ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque Ele está com você. Ele disse: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Certa vez ele tinha um homem no caminho provido por Deus. Ele teve que entrar através da cova dos leões, mas ele foi pelo caminho provido por Deus. Deus o trouxe de volta outra vez. Aleluia. Eu disse: nós estamos no caminho certo. Nós cremos no profeta de Deus. Nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos o Pai no Filho. Tudo isso nós já vimos e estamos no caminho certo. Agora, alguém que quer, nessa noite, manifestar a sua decisão de, junto conosco, trilhar este caminho, o caminho traçado por Deus, começando por esses rudimentos, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, tomando a ceia de pão asmos com vinho puro, lavando os pés uns dos outros, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém? Se tem e quer manifestar essa decisão, você se orgulhará dela. Você não terá acanhamento, você não terá vergonha, pelo contrário, você se orgulhará disto. Manifestar publicamente que você também entrou nesse caminho por eleição, por revelação divina, por predestinação. Esse é meu dever, esse é meu recado. Se tem, vem aqui na frente, enquanto a igreja, de olhos fechados, vamos remir o tempo. Se você vai vir, venha logo. Enquanto a gente ora, você vem aqui à frente. Graças a Deus. Que isso atingiu o coração dessa filha de Deus, dessa jovem. Parece que vem vindo ali mais um jovem. Isso, filho. Isso mesmo que você deve fazer. O diabo tem muitas acusações contra nós, mas ele tem razão de ter. Por quê? Porque Deus nos usa para tirar almas preciosas de suas garras. Está vindo mais alguém? Venha logo. Venha decididamente. Isto. Eu pedi que fechasse os olhos, que orasse em espírito. Aleluias. Senhor Jesus, nós encontramos, ó Deus, muitas vezes a gente esquece do caminho que está. Muitos falam deste caminho em que eu estou, em que estamos, e eles próprios às vezes nos despertam para lembrarmos de que de fato nós estamos nele. Muitas vezes somos teimosos, nós saímos fora da fila, mas aqui estamos nós continuaremos lutando,
cansados, tropeçando, uns com a perna quebrada, outros com a cabeça rachada, um braço quebrado, cansado do caminho, magoado, ferido, às vezes, em seus sentimentos. Mas nós havemos de continuar. O Senhor tem dado essa graça. É o Senhor que tem trazido esse jovem aqui com essas lágrimas teimosas no seu rosto. Essas almas preciosas, as quais custaram o sangue de Jesus Cristo lá no Calvário, tinham realmente que estarem neste caminho. Vocês, filhos, nasceram para trilhar este caminho. Não importa o quanto o diabo vai vos atacar, mas vocês foram predestinados. Não tem como sair deste caminho. Vocês deverão ser batizados nesse nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, atenta para essas decisões. Para essas declarações de fé, de eleição, de predestinação. E pedimos o Senhor da saúde, curar a cada um que está aqui, Senhor, dentro desse caminho. Dá força para continuar, Jesus. Dá força, Senhor. Eu chamo a Jesus nesta hora. Nós chamamos a Jesus. Nós temos chamado Jesus. Graças a Deus. Eu chamo Jesus. Você diz, eu chamo Jesus. Eu chamo Jesus. Eu chamo Jesus e Ele me socorre. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele me livra a cada instante, a cada passo. Eu sinto que estou em seu caminho. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Ó Jesus. Jesus, dá força para essa irmã continuar nesse caminho. Esse irmão, está difícil para ela, coisas desagradáveis, mas ela vai enfrentando, ela vai embora, ela continua a jornada, ela vai chegar lá também. Ele vai chegar lá também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Podeis assentar, podeis assentar. Vocês venham ser batizados. Domingo de manhã tem batismo. Traga uma peça de roupa.